Esta é uma aula de geometria aplicada, explicando a respeito da vida e da eternidade. Com certeza, nas aulas que você teve de geometria, você deve saber que isso que está aqui em cima é uma reta. A reta não tem começo e não tem fim. Aqui, ó. Isso. Aqui a reta não tem começo e não tem fim. Aqui embaixo nós temos uma semi-reta, ou seja, uma reta que tem começo, mas não tem fim. E esse trecho entre os pontos A e B é chamado de segmento de reta. Ou seja, ele tem começo e tem fim. Aplicando a geometria à vida cristã, diríamos que a reta simboliza Deus, a vida de Deus, a existência de Deus. Porque Deus é eterno. Deus não tem começo e não tem fim. Como diz lá no Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. O ser humano, a vida do ser humano, podemos simbolizar pela semi-reta. Porque todo o ser humano é eterno, ele foi criado para ser eterno. Só que a existência humana começa, no caso de Adão, começou a partir da criação do ser humano, da mulher, quando ela foi tirada da costela de Adão e se transformada em outro ser humano, do sexo feminino no caso. E cada um de nós, descendentes de Adão e Eva, passamos a existir a partir da concepção, que é esse ponto A. A partir do momento que o espermatozoide e o óvulo se cruzam, se fundem, os núcleos do espermatozoide e do óvulo se fundem e formam o zigoto, e começa a vida, a existência da vida. Por isso, esse é um dos motivos pelos quais eu sou totalmente contra o aborto em qualquer circunstância. Acredito que seja o motivo principal pelo qual eu sou contra o aborto. Porque a vida começa exatamente aqui, na concepção, ainda dentro do útero da mãe. Portanto, aquela criatura que é formada no ventre da mulher durante 9 meses já é um ser humano. E tem direito à vida como qualquer um de nós que estamos fora do útero. A letra B, portanto, aqui ó, o segmento de reta A, B simboliza a vida terrena, a vida do ser humano aqui neste mundo. Porque é uma vida que tem começo e tem fim. O fim, na letra B, é a morte física, quando o ser humano morre fisicamente. E esse trecho, a partir do ponto B, é o que acontece com o ser humano após a morte. O ser humano, no caso, dependendo do que ele faz aqui nesta terra, ele terá um determinado destino. Os justos, aqueles que forem fiéis a Deus, aqueles que se converterem a Cristo e se renderem a Deus, eles passarão a vida, parte dessa existência aqui, a partir do ponto B, no paraíso, e a partir do momento que eles ressuscitarem, forem transformados e levados para a eternidade celestial, eles passarão pelo tribunal de Cristo para recebimento dos galardões, conforme diz lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E lá, na segunda parte de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, será para recebimento dos galardões. Ocorrerá em algum período após o ponto B. E a partir do momento que os galardões forem recebidos, os justos reinarão eternamente com Cristo no céu. E já os ímpios, aqueles que não forem fiéis a Deus, que não se renderem a Cristo a tempo, eles passarão parte desse período aqui, a partir do ponto B até determinado período no Hades, em tormentos, mas o tormento eterno mesmo, que a Bíblia chama em alguns trechos de morte eterna, mas é um tormento eterno, um castigo eterno, a partir da segunda ressurreição, no juízo final, como está lá no livro do Apocalipse,
no capítulo 20, versículo 15, diz assim: E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo, que é onde está essa setinha aqui, que no Apocalipse 21, Apocalipse 21, versículo 8, diz assim também, falando a respeito do que acontecerá com os ímpios aqui. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E isso, o próprio Jesus confirma tudo isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 46, no final do seu sermão profético, onde Jesus diz assim: E irão estes, no caso, os ímpios, para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Ou seja, a maneira como passaremos esse período aqui, seja os justos ou ímpios, a maneira como cada ser humano passará esse período aqui a partir do ponto B dependerá de como vivemos esse período aqui entre A e B. Porque, parando para pensar, esse período aqui entre A e B, eu coloquei numa escala grande, mas é um período ínfimo, um período insignificante, se nós compararmos com isso que está aqui em cima, que é a vida de Deus, que é a existência de Deus. Deus que é eterno, que nos conhece desde que nós nascemos. Justamente, Ele sabe o que acontece com cada ser humano antes de nascer, entre a concepção e o nascimento e após esse período. Porque Deus é eterno. Deus não teve começo, nem nunca terá fim. Então, eu espero que você tenha compreendido a respeito da vida, a respeito da eternidade, nessa breve aula de geometria aplicada. Que Deus abençoe, que Deus oriente. Se esse vídeo impactou sua vida, se esse vídeo falou seu coração e você deseja compartilhar essa mensagem com mais pessoas, curta esse vídeo, compartilhe, seus favoritos, inscreva-se no meu canal. Que Deus abençoe e até depende, se quiser.